organização, o esforço foi feito pelos professores André Guimarães, Obaís Mauês, Joselene Mota e Bel Jacó para a organização desse evento. E dando início, ou dando oportunidade aos trabalhos, convidar o professor José Barata Moura para proferir a conferência de abertura. Comunicação e transformação. Desejar boas-vindas ao professor José Barata Moura. Dizer que é um prazer encontrá-lo. Eu tive a oportunidade de passar um ano estudando com o professor e vocês vão ter contato com a generosidade dele, com a profundidade com que ele trata as questões relativas ao marxismo. Cumpre também fazer uma breve apresentação, uma breve que tem que contemplar um pouco do volume do trabalho do professor. O professor Barata Moura é doutor em filosofia pela Universidade de Lisboa, foi vice-presidente, vice-presidente da Internacional Gesellschaft Hegel Marx, curso Dialética, depois o professor arruma a pronúncia horrorosa do alemão que eu fiz agora. Foi reitor da Universidade de Lisboa de 1998 a 2006. Tem publicações diversas no campo do debate do idealismo alemão. Eu vou destacar algumas. E também no debate e no aprofundamento do marxismo, das categorias centrais do marxismo, como, por exemplo, Kant e o conceito de filosofia, totalidade e contradição, ideologia e prática, a tese de doutorado, Episteme, perspectivas gregas sobre o saber, Heráclito, Platão e Aristóteles, ou outras obras como Para uma crítica da filosofia dos valores, especificamente um conjunto de obras debatendo a prática, da representação à praxis, a realização da razão, outra obra, Marx e a crítica da escola histórica do direito, com a primorosa localização do debate que Marx vai enfrentar quando escreve Crítica da filosofia do direito de Hegel, outros trabalhos sobre a prática para uma aclaração do seu sentido como categoria filosófica, esse a gente tem e circula pelo Brasil, materialismo e subjetividade, estudos em torno da obra de Marx, estudos de filosofia portuguesa, outro Kant, entre outros trabalhos. Recentemente, um pouco antes da minha saída, Marx e a crítica da filosofia, Marx e a crítica do utopismo. Marx e a crítica do utopismo, é o último livro lançado, e também uma série de artigos publicados por um periódico Vértice. Nós temos a revista Germinal, Marxismo e Educação no Debate, está tentando produzir um número especial para esse ano ainda, em que a gente traga esse conjunto de textos que são muito difíceis da gente ter acesso aqui pelas dificuldades de importação desses livros. E passo agora a palavra ao professor, muito feliz de estar em sua companhia, muito feliz de estar aqui coordenando essa mesa. Eu agradeço à comissão organizadora do 7º Encontro Brasileiro de Educação e Marxismo e à Associação Brasileira de Educadores Marxistas, na pessoa das minhas colegas e amigas Elsa Peixoto e Vera Jacó, o honroso convite para proferir esta conferência inicial. Tendo em conta o temário das jornadas e o rico património de sugestões que me foram feitas, tanto pela Elsa como pela Vera, escolhi para matéria e título desta fala Educação e Transformação. Se o foco da nossa mira estiver centrado na ação educadora, eu adiantaria, é transformando.
que nos educamos e educamos para transformar. Não é uma pescadinha de rabo na boca, como nós costumamos dizer em Portugal, para designar a roda destes círculos. É um programa em agenda, impregnado dos vícios e armadilhas que não formos capazes de contrariar e de reverter ao longo dos acidentes, das curvas e contracurvas que o circuito da existência nos reserva e com que nos surpreende. O registro da constatação é antigo e tem guarida num verso consagrado de Camões. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades, diz ele num dos sonetos. Mas o regime da incumbência permanece em aberto e desafia a qualidade do nosso viver e o sentido que às nossas tarefas imprimimos. Tomar a cargo as mudanças que na configuração do mundo é requerido ir operando. Temos aqui o horizonte e a moldura de todos os processos educativos. Por ofício, serei um praticante da arte, muito obrigado, serei um praticante da arte de ensinar e de aprender, um aprendiz de filosofância que como profissão ensina. Mas como é sabido, eu não sou, por especialidade, um filósofo da educação. No entanto, porque o pensar nos leva a abrir os olhos, como Descartes dizia, e que é preciso viver filosofando, como já o Platão lembrava, e que há que filosofar acerca de tudo e mais alguma coisa, já o Aristóteles também observava, filosofemos então, confrontando a experiência pensada dos vossos percursos de vida com uns pensamentos vividos de que vos passo a dar notícia. O assunto da palestra de hoje, educação e transformação, tem que se lhe diga, e veremos se o consigo dizer. É vasto, desde logo no alongamento da tratadística desde os tempos da paideia dos gregos, é controverso, até pelas respostas dissonantes que lhe vão sendo adiantadas, é ambicioso, dada a quantidade e a qualidade das dimensões que nele se envencilham e interagem. Mas é também nuclear e nevrálgico, pelo lugar central que ocupa, pela riqueza de aspectos que desdobra e que articula, pelo sopro das dinâmicas que dele se podem desprender no exercício de uma função educativa e transformadora. Mesmo quando sobre esta matéria não refletimos deliberadamente, ela não deixa de transparecer como um desassossego nas traseiras do nosso fletir mundano imediato. Acompanha e por vezes assombra e perturba os itinerários em que vamos dando forma, corpo e expressão densificada ao nosso comportamento. De profissionais que nos domínios da formação professam um ministério social, de cidadãos ativos numa comunidade de que somos co-obreiros, de seres humanos empenhados no cultivo
daquela humanidade que ao longo dos aconteceres da história nos cabe realizar. A formulação pode parecer linear, mas o tema é retorcido. Estando ainda por cima em terra alheia e tendo por baixo uma ignorância que nem sequer é outra, não escondo as incomodidades que sinto. O caminho certeiro foi desde cedo apontado pelo Marx, numa carta de 1842, em que eu cito, traduzindo já, a verdadeira teoria tem que ser tornada clara e desenvolvida no interior de situações concretas e quanto a relações subsistentes. Prosseguir nesta senda faz-nos enfrentar dificuldades subjetivas e objetivas de peso. O meu discurso, com todas as suas limitações, terá por fundo alguma realidade, mas não é seguro que ela corresponda por inteiro à realidade que o vosso viver integra. Espero, todavia, que estas e outras eventuais discrepâncias não nos prejudiquem o estabelecimento de uma interlocução. Por defeito e por feitio, não tenho de todo pretensões a trepar a uma cadeira de juiz em certames de elegância teorético-prática. Não obstante, antecedendo e acompanhando o que desta temática ao pensamento me vem surgindo, gostaria de começar por trazer às varandas do exame algumas teses avulsas, bastante badaladas, que andam em passeio pela praça. Desconfio que no Brasil, correntezas desta índole também terão os seus pontífices mitrados, a sua cleresia de pregadores, os seus canais de emissão e até um contingente geral de fiéis. Como amostra simplificada, respigo 3 tipos de posições. Agrupam-se em famílias que nem sempre convivem bem, apesar dos laços da parentela. Uma estirpe propende a divisar na educação tão só um sistema reprodutor. Fabrico de forças de trabalho amestradas e controlo repressivo da economia libidinal das produções seriam a finalidade e o resultado desta sofisticada zoogamia social a que os meninos e as meninas se veem submetidos. Outros agregados inclinam-se em contrapartida para atribuir à educação o regenerativo papel de uma farmacopeia universal destinada à terraplanagem dos atritos e ao parto da igualdade sem dor. Estas delicadas celebrações recorrem com frequência a generosos despejos de água benta e a nevoentas baforadas de incenso. Uma vetusta linhagem com pergaminhos coloca a educação no topo das prioridades e fala subir ao mastro da principialidade exclusiva. Como entendem que é no miolo das cabeças que a mudança se opera, será da virtude taumatúrgica do revolucionamento educativo que teremos que ficar suspensos, aguardando pelas melhorias e milagres que dela nos hão de escorrer. As intenções
que subjazem a estes pronunciamentos serão, em alguns casos, certamente as melhores. Porventura daquelas que, ao que dizem, andam o inferno repleto. E não quero insinuar sequer qualquer apreciação ética ou política acerca do caráter das almas que deste modo convictamente opinam. A tribuna do disparate é livre e eu próprio não estou isento de disparatar. Modestamente, seja entretanto lembrado que a dialética não é um formulário de compêndio para recitações festivas e que o materialismo está longe de ser uma insígnia castiça para enfeite das lapelas. Há que pensar dialeticamente, pelo menos em tentativa nos ensaios, uma materialidade real em devir que está empapada de dialética. Indicado o roteiro, encetemos a viagem. A metáfora dos espetos tem atestação marxista. Basta ler as primeiras linhas do manifesto. Isto não significa, porém, que na lida com os problemas se confira qualquer privilégio deslumbrado à fascinação pelo fantasmático. Há quem proclame que a educação não passa de um aparelho ideológico da ordem estabelecida, um departamento especializado na reprografia geracional, um rolo compressor destinado a produzir inculcações duráveis na mente dos infantes e a reproduzir, em escala alargada, um acomodamento bem comportado pela obediência aos valores que se exploram na vida social vigente, a qual, na verdade, como é sabido, assenta numa outra exploração, que é a da mais-valia produzida pelo trabalho assalariado não pago, mas isso são outras histórias que eles não gostam de ouvir. Mas enunciados daquela extração, de certo que surpreendem aspectos marcantes da realidade, que muitos setores preferem manter escondidos da vista e do escrutínio. Do mesmo passo, porém, coisificados na sua literalidade inerte e sem mais apenas repetida, pronunciamentos desta índole fomentam o escorregamento desastrado para uma rigidificação desastrosa em que do horizonte se perde a dinâmica que perpassa e embebe o próprio processo educativo. A educação é um instituto da socialidade e, como tal, sempre dispõe e dispôs de aparelhos e de agentes. A fogueira e o ancião que narra a gesta longínqua dos antepassados do clã. O lar, onde a mãe ou quem faça às vezes do preceptor doméstico ensina primeiras letras, modos de estar, uma geometria de afeto, as adivinhações e o feiticeiro, a igreja e o senhor abade, a ambulância dos mercadores e o alcoviteiro das notícias, o mestre-escola com salário e sala de aula, às vezes ao ar livre, a universidade com corpo docente encartado e programas de pesquisa, mas também o lavador da aldeia e a feira do burgo, os jornais, televisões e redes internéticas, com os seus missionários e os achoquistas de plantão, na formatação do bem pensado, etc, etc, etc. Espaços de educação
que nunca são neutros e educadores que começaram eles próprios por ser educados. E claro, estamos no domínio da ideologia, onde para alguns ainda é escuro que a ciência também se inscreve. Estamos no campo da ideologia porque é do engendramento e da transmissão de representações sociais em formas diferenciadas que se trata. E essas representações sociais não caem de paraquedas do céu, mesmo quando pareçam subir de alguma entranha intestina. A consciência produz ideais, mas os altos voos a que se entrega têm pista ao levantar e na aterrissagem. As representações corretas, ficcionais, erradas, ou até quando veículo de mentira, traduzem nestas modalidades um viver materialmente concreto sobre o qual as operações do pensar estão montadas. Pelo que, numa sociedade historicamente determinada, aqueles que ao nível da materialidade do acontecer funcionam como dominantes, também na ordem do espiritual dominam esses produtos e essas ventilações. O dominador prepondera, mas a dominância só insiste e persiste no meio de uma fervura de relações com outros matizes a ponderar, entre os quais, por vezes avulta, um fermento revolucionário dominado, mas assente e organizado em bases sociais de classe. Esta moldura da dominação pesa. Momentos há em que sufoca, de ordinário entrar. Todavia, é também dentro destes moldes que as lutas se tratam, reconhecendo a materialidade dos condicionamentos, incluindo os de natureza ideológica, para indo além dos protestos justificados e das denúncias indignadas, procurar, corpo pé, os requisitos da sua transformação. Trata-se, aliás, da consequência dialética que Marx e Engels tiram do enfoque materialista da pedagogia que as luzes do século XVIII haviam empreendido. E há uma passagem que está lá escondida na Sagrada Família, mas que vale a pena ler, pensar e sobremaneira efetuar. Se o ser humano é formado pelas circunstâncias, então tem que se formar humanamente as circunstâncias. A educação não é um passeio de resignações inelutáveis, enquanto se aguarda no cais pela chegada do trem da Revolução Transfiguradora. O terreno da educação sempre foi e continua a ser uma arena de combate. E por isso é imperioso não converter a reprodução em agigantado fantasma unidimensionalizador e não confundir a imprescindível crítica do reprodutivismo pela via educativa injetado com uma demonização abstrata dos processos educativos. À carona destes temores e destas amalgamações, tendem a ver-se desvanecidos e a serem feitos estiolados aqueles potenciais de emancipação que, contraditoriamente à atividade educativa, no bojo de igualmente carrega. Nada disto é fácil.
Mas a democracia também não é uma zona de recreio em que se desfruta de uma suspensão dos cuidados. E o socialismo não sai na lotaria quando o número é premiado. Nos episódios de crise agudizada, o próprio capital não deixa de manifestar uma vaga passageira de rebates de consciência em favor da regulação económica, sob a forma de protecionismos aduaneiros ressuscitados ou de uma disciplina nos preços e lucros convencionada do cartel que contrariem o cavalgar das anarquias. A onda também afeta e infeta o regime das marés educativas. Sobremaneira, quando em pauta esteja desencantado um agente químico infalível que ponha fim ou atenue certas perturbações desagradáveis que engrossam no tom e se estendem na expressão. De outros setores da arquibancada fazem-se ouvir então as vozes do educativismo redentor. Alimentam-se da crença em e distribuem como maná uma vidência gloriosa e magnífica. A educação, em si mesma e por si só, representaria o diluente mais eficaz para os antagonismos sociais graçantes e gracentes, o preservativo universal contra as infecções perniciosas e a chave individual de acesso às moradias de um futuro radioso garantido. Não excluo que algumas destas concepções transbordem de generosidade filantrópica sincera e até de alguma inocência benemerente nos seus propósitos genuínos. No entanto, repousam na convicção, insuficientemente examinada, de que a raiz dos problemas não é de procurar e de combater no modo como a vida se produz e processa numa coletividade determinada, mas não só numas barreiras socialmente instaladas, sem se perguntar porquê, por quem ou com que fim, que servem de obstáculo à mobilidade daqueles que provenham das camadas mais baixas, desprotegidas ou à sua tristecina entregue. Adquirindo um bilhete para a educação e deixando tudo mais como esteja, a viagem no ascensor social ficaria assegurada até às delícias dos que gozam do bem bom, se é que não mesmo até à galeria dos ricos, desde que, com diligente afinco, se trabuque muito nas escaladas da promoção. Também aqui há relevantes aspectos diferenciados a sopesar. Sem dúvida que uma bagagem educativa e cultural com recheio e posta a uso representa uma caixa de ferramentas que não merece desprezo. Nesse escopo orientado, constitui até um poderoso fator de emancipação, desde logo em termos pessoais, mas também num âmbito coletivo, na medida em que alarga o leque dos possíveis a materializar no confronto com a imediatez do existente. Aliás, arrastaram-se por séculos e não são despiciadas as batalhas por um acesso socializado e não apenas elementar à educação e à cultura. Outrora reduto exclusivo
das castas dirigentes. Trata-se, designadamente, de um relevante estandarte da burguesia em ascenso e de que o movimento operário e comunista igualmente fez bandeira, contrariando impedimentos de variada natureza, não por inteiro removido, abriu caminho à escola pública, ao princípio da laicidade e à implementação de sistemas à escala nacional com algum controlo democrático. Acresce que na generalidade dos países, e não apenas por razões demográficas ou de atraso económico relativo, o panorama está longe de apresentar padrões satisfatórios na execução e até de exaurir as possibilidades reais disponíveis. Neste capítulo, e atentas às assimetrias locais entre Estados e entre regiões, os desafios persistem como um afazer do puro fazer. Subsiste um vasto campo para manobras que não se encontram concluídas nem em fase de rescaldo. Todavia, os avanços nesta linha não esgotam o cardápio das transformações necessárias. E aqui, tal como noutras pendências, é sempre conveniente evitar a derrapagem para os precipícios da mistificação. Um tratamento sério das questões do antagonismo social não pode permanecer pelos patamares educativos. É preciso descer a escada até ao resto do chão e esgravatar mais fundo. A esfera educativa tem um papel de relevo, mas não é nem autónoma, nem sobrepairante. Assenta a estacaria no pedregoso de outros leitos. E o antagonismo social, que se constata e por vezes com violência e roubo, mergulha o reizame em contradições que estruturam e comandam o próprio modo de produzir e de reproduzir o viver de uma sociedade determinada, em que dispositivos de exploração historicamente instalados definem um quadro às relações entre as diferentes classes. As ideias de que se disponha não são indiferentes à maneira como se compreende o real, mas a realidade não se desfaz a ideia. E nessa pesquisa o materialismo ajuda. O antagonismo social que efetivamente conta e que rasga pode expressar-se nos tabelados da educação e da cultura, mas não é dela que em derradeira instância ele resulta. Não há educação sem transformação, mas as transformações efetivamente reais, do mesmo passo que educam e que abrem outros horizontes à educação, atacam porções do ser que transcendem a alçada do imediatamente educativo. Para analisar, é preciso decompor, mas o costumado impulso metafísico entusiasma-se com a dissociação e fixa os decompostos numa insularidade abstrata. Na hora de reunir à pressa aquilo que na entrada foi compartimentado, julga-se que um alinhamento sequencial de unidades estanques está em medida de resolver o complexo. Entesam-se
as estações no itinerário e descura-se aquele movimento único em que elas se dão, conflituam e interagem. Trata-se, aliás, de questões que no lançamento dos seus estudos económicos para o capital, designadamente nos manuscritos de 1857-58, o Marx não deixou de analisar com algum pormenor. Estes dispositivos da precedência linear esquemática, levantados a candeeiro, encantam, mas também encandeiam, porque despedem das operações o retorço da dialética. Revertendo ao nosso tema, a tentação também espreita a cada virar do cotovelo, acalentando, por vezes, uma galhardia nos desígnios. Primeiro, haveria que educar. Primeiro, há que educar. Depois, quando tudo estiver muito bem educadinho, pode então abrir-se a cortina para o espetáculo e verificar-se-á ou que a mudança, entretanto, já saiu na rifa, ou, porque nós ficamos perfeitamente absolvidos dos incómodos de a promover, ou que virá oportunamente o tempo de se equacionar a transformação social, leia-se de a inscrever na balança dos projetos, mais do que a ela se abalançar na projeção das forças. Algumas das correntes que por este rumo navegam gostam de reclamar para si o patrocínio do Robert Owen, mas nas recauchutagens do pneumático o naufrágio em águas ralas nem sempre faz jus à fonte inspiradora. Reduzo o meu comentário a 2 ou 3 notas rápidas. Num quadro em que a problemática tenha no centro a atividade educativa, seguramente que à educação importa conferir prioridade, porque é dela que se está tratando, inclusivamente num horizonte e segundo dinâmicas que não viram costas à perspectiva da transformação, nem a encostam num parque de recolho. Em qualquer caso, é sempre numa mudança que se educa para a mudança. Pode ser recomendável a consulta de alguns livros sobre a técnica natatória e até um conhecimento elementar dos princípios da hidrostática, mas não se aprende a nadar sem natação. Por outro lado, as alterações não são todas do mesmo tipo. E imediatamente, a cada momento, não estão todas no perímetro da nossa capacidade. Aprender isto para cooperar no engendramento de condições que possibilitem outros caminhos, certamente que fará parte de um projeto educativo com respiração e fogo. Em matéria de revolucionamento societário, nós não nos movemos pela avenida do automatismo largo, de antemão educativamente insuflado, ou pelo pé da reforma das mentalidades garantida. Os efeitos almejados não brotam em cachoeira da consciência sabiamente esclarecida, do desejo nos ardores atiçados, da vontade ferreamente obcecada, ou de um fraseado com a rutilância esgramida. Faz falta aquela prática socialmente organizada que materialmente transforma, que dá trabalho, cujos frutos não ferem logo à vista, que tem condições materiais de assentamento, que é preciso, na paciência, ir construindo, que não vem depois, mas
complicados processos de formação e de transformação. As ideias têm um imprescindível papel nos cenários de operação, mas não são as ideias que comandam as marchas do mundo. Certos boticários que erigem em exclusiva panaceia universal para os males a limpeza educativa das mentes, parecem imaginar que as pessoas se afogam porque acreditam nas leis da gravidade e que, por conseguinte, removendo-lhes do espírito essa crença supersticiosa e malsã, elas deixariam de se afogar. Leiam com atenção, porque no prefácio da ideologia alemã há efetivamente uma brincadeira com esta rigorosa ideia que eu aqui expressei de uma forma um pouco mais apalhaçada. E quando, nos dias de hoje, onde a pretensa credibilidade das opinações difundidas quer substituir mediaticamente a procura do verdadeiro, nos contam que o que conta é aquilo que pela cabeça de um sujeito passa, talvez seja de recordar alguma coisa que nós na Sagrada Família de 1845 podemos ler e que diz assim: ideias nunca podem levar para além de um velho estado do mundo, mas sempre apenas para além das ideias do velho estado do mundo. Ideias não podem de modo nenhum levar a cabo nada. Para levar a cabo das ideias são precisos seres humanos que empreguem um poder prático. Fim da citação. A luta ideológica, junto com a realidade sobre a qual se deve, desempenha certamente um papel de monta no conjunto dos combates, em articulação com outros modos de intervir praticamente. Como já no seu tempo Marx e o Engels observaram, e volto a citar isto, desta vez é da ideologia alemã, a força motora da história não é a crítica, uma consciência teórica se ocupa, mas a revolução, em que transformações materialmente são praticadas. E, por sua vez, os próprios revolucionamentos não se encontram desprovidos de condições materiais, objetivas e subjetivas, que é a tarefa das forças revolucionárias compreender, criar e organizadamente conduzir. Consintam que no remate desta fala evoque ainda outro âmbito, a cuja luz o tema educação e transformação igualmente alcança perfil. Tal como a entendo, apercebida agora pelo seu lado subjetivo, a educação é aquele processo relacional aberto pelo qual, de dentro de uma descoberta do mundo e da vida que em conjunto com outros sempre se opera, nós vamos dando forma à condução do nosso viver. Educação é formação. Não para uma vida que esteja fora, ou que mais tarde haja de vir, mas em unidade, com um viver em feitura que nos escolhe, envolve e revolve, e que no mesmo passo nós vamos reconfigurando. A dialética é real e
tem que ser materialmente realizada. Além disso, naquele aquém onde firmamos a marcha, toda a formação é transformação. Haverá quem acredite piamente numa criação ex nihilo. Mas mais avisados na modéstia andavam os antigos gregos ao convergirem no reconhecimento de que de coisa nenhuma nada pode provir. As formas formadas ganham viso pelo lavrar de um campo, ele próprio detentor de determinações. E em toda a formação há labor incorporado. No seu cérebro, que não é descabido discernir, a formação constitui ela própria um processo de transformação. Ainda que nem todas as transformações alcançam o mesmo nível de radicalidade. Pelo que, deste aspecto, importa igualmente cuidar, sobremaneira se em causa estiverem alterações qualitativas no modo e na estruturação de um viver. Acresce uma outra vertente que não raro permanece desatendida. Em termos objetivos, formar é transformar. Mas o exercício não está desprovido de reflexividade. Naquele horizonte que com a existência nos concresce em termos educativos, formar-se é transformar-se. Esta dimensão reflexiva que muitas vezes é esquecida. E que é importante no processo educativo, como é importante nos processos históricos, nos processos de transformação histórica e, no limite, nos processos revolucionários. Transformar, formar é transformar, formar-se é transformar-se. E nós estamos aqui realmente no coração da textura humana do ser e no imbrincado das dialéticas que nele se entrecruzam. Transformando aquele que objetivamente transforma um estado de coisas dado, subjetivamente também se transforma. O tráfego nesta via nunca é de sentido único. E atenção, o próprio Marx não deixou de chamar a atenção para isso, tanto nos contextos do processo de trabalho que nós encontramos no Capital, como no âmbito da prática revolucionária que podemos encontrar nas teses sobre Feuerbach ou no 18. Ou seja, não se trata simplesmente de formar primeiro para transformar depois. A própria transformação na realidade atribulada do seu curso é também formadora. Desenha-se, porventura, aqui o caminho de saída para um mistério que já em 1869 enredava e tolhia muitos dos debates sobre o nosso tema no quadro da Associação Internacional dos Trabalhadores. Por um lado, o estabelecimento de uma educação adequada requer uma mudança das condições sociais. Por outro lado, é imperioso um sistema educativo adequado para efetuar uma mudança das condições sociais. Não é um círculo vicioso. O vício estará em não se trabalhar a sério a dialética do circuito na materialidade historicamente concreta das suas vicissitudes, o que nos coloca no palco das nossas responsabilidades enquanto agentes de ensino, de cidadania, de humanidade
que se forma transformando e que no exercício da transformação vão enriquecendo a sua forma. A educação, só por si, não vai transformar o mundo, mas ela é um ingrediente da transformação que não pode, no horizonte educativo, ver-se arredado. Educar é eduzir, trazer para fora e ao fronteiro, na ordem do pensar e nos afazeres da materialização. Não é por isso aposta, é desafio. E é o grande desafio que nos cruza em todas estas nossas qualidades de professores, de cidadãos ou de simples seres humanos. Compreender para transformar, transformar, compreender. O saber ajuda, mas não é nem um manual de instruções, nem um sucedâneo da prática. Ninguém pode pensar pelo outro, nem por nós alguém agir. Embora, com a experiência pensada dos outros, nós aprendamos. E a transformação material nunca seja uma aventura marítima de velejador solitário. Tudo isto será uma massagem, com C de cedilha. Mas é nesta massa que estamos amassados por 2 S. Assumindo como uma destinação indeclinável que a nós próprios damos, fazer-nos rodar a massa. Muito obrigado. Agradecendo ao professor Barata Moura, essa primeira atividade de abertura, comunicar ao plenário que o professor Barata Moura permanece conosco no evento, dialogando conosco. Lembrar, que eu esqueci de falar na abertura, que recentemente o professor Zé Paulo Mendes fez um texto nos apresentando e discutindo o pensamento do professor Barata Moura. Esse texto está publicado no Boitempo. Isso pode ajudar a gente a ir aproximando trabalho do estudo. Creio que cabe, Vera, recordar um pouco da programação agora para amanhã. Isso é à tarde.